Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, hoje falando sobre a busca da felicidade. O que é realmente necessário para que nos sintamos felizes? Para conversar conosco, nós recebemos Eduardo Zempulski, que é espírita, estudioso, palestrante e coaching. Você acompanha ainda o Evangelho Responde com Calcide Sarroris, a dica de leitura, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Hoje nós temos a alegria de receber pela primeira vez aqui conosco o nosso amigo, companheiro de trabalho, Eduardo Zempulski. Eduardo, é uma alegria receber você aqui no nosso programa. Igualmente minha alegria poder compartilhar um pouquinho sobre esse tema tão buscado hoje em dia. É verdade. Quando nós falamos aí então sobre felicidade, todos nós queremos, não é? Sim. Mas o que é realmente a felicidade? O que é que realmente torna as pessoas felizes no seu ponto de vista? Olha, Ivana, a gente busca sempre alguma coisa na vida. Através do trabalho, através do estudo, através das aquisições dos bens materiais ou aquisições de bens culturais, vamos dizer assim também. E tudo isso se resume nessa busca, nessa sensação de estar feliz. Só que a busca da felicidade, ela tem várias nuances, várias questões, e uma das principais que deve sempre ser abordada e lembrado é que elas estão baseadas em crenças e valores, nas crenças que nós temos do que é felicidade. Então, uma coisa que, por incrível que pareça, a gente esquece de perguntar para nós mesmos é exatamente o que é a felicidade para nós, para que a gente tenha uma noção individualizada do que é a felicidade para cada um. Mas, para resumir, em termos baseados nos estudiosos, no que se tem tido informações, a felicidade é ser e não ter. O resumo da busca da felicidade se resume em duas grandes questões. O equilíbrio em estar no mundo de ter e ser alguém, e a segunda exatamente a busca desse ser, de quem nós queremos ser. Essa é a grande questão e talvez uma das questões mais difíceis de serem respondidas. Nós podemos pensar, Eduardo, em dois aspectos diferentes dentro disso que você falou. Primeiro é o caso daquela pessoa que, de repente, nesse momento, está passando por grandes privações materiais. Está desempregado, não tem dinheiro, às vezes, para as necessidades mínimas e básicas, não é? Para que possa manter a sua dignidade enquanto cidadão. E essa pessoa, ao nos ouvir, pode dizer assim, muito fácil dizer, né? Você dizer isso, não é você que está passando aqui por esse momento de dificuldade, essa história de ser e não ter. Quer dizer, é necessário então que haja esse equilíbrio? Muitas vezes nós precisamos também ter para conseguirmos ser? Em um primeiro estágio, sim. Quando se inicia a compreensão de todo o complexo da busca da felicidade, existem estágios, né? Estágios em que a autodescoberta e a autopercepção se amplia ou se reduz. Mas é muito possível encontrarmos pessoas paupérrimas que pouco têm e que são felizes. Ou elas têm, pelo menos, uma sensação de felicidade que está alinhada por um período de tempo maior do que muitas outras. Porque a verdade é que no mundo em que nós vivemos, nós temos momentos de felicidade, temos sensação de felicidade pelas conquistas, pelas vitórias, ou mesmo pelas pequenas coisas da vida. Por exemplo, um abraço, um carinho. Você vê um filho ou uma pessoa que você gosta muito, né? Um pai, uma mãe, um irmão, que você não encontrava há muito tempo, por exemplo. Aquilo nos dá uma sensação de completude. Então, a felicidade ela tem a ver com a completude interna e não externa. Então, as pessoas que passam por algumas privações, algumas dificuldades, acabam focando por esse motivo também, e eu já passei por isso também, por dificuldades tanto materiais, quanto morais, quanto internas, psicológicas, mentais, a gente acaba focando em alguma coisa. E esse focar em alguma coisa, normalmente é no externo, é no ter. Então, às vezes, as pessoas começam a olhar na vida do outro a felicidade
aparente, que é muitas vezes exacerbada e exteriorizada através do ter. E muitas vezes o ter pouco nos completa. É interessante porque quando eu falava dos dois aspectos, o segundo aspecto que eu gostaria de colocar é justamente isso. Porque nós observamos pessoas que são muito bem aquinhoadas materialmente, sim, que aparentemente teriam todas as condições necessárias para serem felizes, porque não passam nenhum tipo de privação, de dificuldade no aspecto do ter. E outras que vivem com toda a dificuldade, e aquela que vive na dificuldade é feliz, é uma pessoa de bem com a vida, de alto astral, e por sua vez a outra que aparentemente tem tudo, vive infeliz e nunca consegue encontrar felicidade. Ou seja, na verdade depende muito do que cada um de nós conseguimos ver como sendo essa felicidade. É o que eu disse no início. Por incrível que pareça, nós não nos perguntamos o que é felicidade para nós. Nós projetamos a felicidade no outro e imaginamos que tendo o que o outro tem, ou estando na posição que o outro está, nós seremos felizes. E isso é uma busca que nunca vai se encerrar, porque o outro, ele vive uma outra realidade, ele vive uma outra crença, outros valores. E muito se diz, se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. Se eu tivesse tal outra coisa, eu seria feliz. E muito se pouco diz, se eu fosse isso ou aquilo, se eu fosse mais calmo, mais brando, se eu fosse mais humilde, se eu fosse mais... né? O que é muito difícil para todos nós. Então, muito pouco se projeta no ser, muito se projeta no ter. E é aí que nós acabamos encontrando ciladas em nós mesmos em não atingirmos essa tão buscada felicidade. A diferença entre estar feliz durante um ano, por exemplo, nós temos 365 dias, a diferença em estar no pico de felicidade é quantos dias durante 365 nós vamos nos sentirmos felizes e quantos nós vamos nos sentirmos infelizes. Tem pessoas que passam de 365, por exemplo, 300 dias infelizes e 65 felizes. Mas tem pessoas, por incrível que pareça, ao contrário, que passam 300 dias felizes e 65 não tão felizes. Agora, é claro que todos os dias de tristeza e todos os dias de alegria é algo que nós já não temos mais no nosso planeta. Bom, nós estamos aí falando sobre felicidade. Nós vamos parar para um breve intervalo, mas nós voltamos daqui a pouquinho. Acompanhe agora a dica de leitura. Dramas da Bretanha. Um livro de Ivone Pereira, o espírito é Charles e vem complementar a trilogia Nas Voragens do Pecado e Cavaleiros de Numier. O drama de Bretanha acontece na França e mostra para nós novamente alguns espíritos que em provas reencarnatórias tentam se reequilibrar diante da justiça de Deus e principalmente aquela jovem da época de Paris, Ruth de La Chapelle, na Holanda, Berta, e agora na França se apresenta como Andréia, uma jovem doente, fragilizada, sempre melancólica e influenciada por um inimigo obsessor que estava ali ferrenho a vingar-se. Andréia, muito jovem, mais uma vez se apaixona e por esse amor resolve vivenciar novas experiências. Entretanto, o destino faz com que haja desarmonia, desavenças, culminando mais uma vez no seu suicídio, lançando-se ao mar. É importante nós nos apercebermos que através da leitura, mais uma vez, aquele grupo vivenciando aqui, na roupagem terrena, busca o seu aperfeiçoamento espiritual. Dramas da Bretanha, um livro muito bonito, muito interessante, agradável de se ler e que vale a pena nós viajarmos na maravilha da leitura na França antiga. Boa leitura e lembrem-se, é uma trilogia, Voragens do Pecado, Cavaleiros de Numier e Drama de Bretanha, e retratam experiências encarnatórias
da médium Ivone Pereira. Boa leitura para todos. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta falando hoje sobre a felicidade, a busca que todos nós temos por esse sentimento, que faz parte da vida de todos nós, é inegável. Mas como estamos conversando aqui com o Eduardo Zempulski, o Eduardo que é coaching, nós queríamos, Eduardo, que você nos explicasse um pouco do que é o coaching e de que forma que esse tipo de processo pode interferir na nossa vida, nos tornando mais felizes. Bom, o coaching é uma metodologia que se utiliza de técnicas e ferramentas para sair de um estado atual para um estado desejado num curto espaço de tempo. E uma das bases das teorias que se utiliza para embasar o coaching é a psicologia positiva, que é a psicologia que estuda a felicidade. Então, exatamente nesse quesito do estado atual para o estado desejado, é que nós conseguimos focar em um resultado específico. Então, a pergunta sempre que se faz é: o que é o que nós queremos para nós? O que isso vai nos trazer? O que nós buscamos vai nos acrescentar? Buscando motivação, buscando foco e evitando crenças limitantes que possam, durante o processo dessa busca, que nós chamamos de jornada, nessa jornada que é exatamente onde nós focamos a percepção de que nós podemos ter alegrias e certos momentos de felicidade nessa jornada e não somente no conquistar do resultado. A grande diferença do coaching, primeiro, é nós focarmos para ter um resultado específico, previamente acordado, previamente determinado, e segundo, o tempo de se conseguir isso. Então, o coaching ele auxilia as pessoas a terem uma visão clara de onde querem chegar, quais ferramentas, capacidades e habilidades devem utilizar para chegar até lá e chegar até lá num curto espaço de tempo. E esses objetivos e essas propostas que eu posso, utilizando essa metodologia do coaching, elas estão relacionadas apenas com projetos relacionados à vida material ou, por exemplo, a conquista do espírito? Digamos que eu queira me tornar uma pessoa menos irritadiça, que eu queira desenvolver em mim a tolerância, a paciência. É possível também utilizando a metodologia do coaching? Com certeza é possível. Nós utilizamos algumas técnicas e uma delas é a roda da vida. E na roda da vida tem um dos itens que se mede diante de uma escala, que nós chamamos de escala, é uma mensuração da importância daquilo ou do estado atual daquela área da vida que a pessoa se encontra. Então, a gente costuma usar de 0 a 10 quanto aquilo está bom ou não tão bom. Então, de 0 a 10 você vai saber que 1, 2, 3, uma nota mais baixa, ela vai estar num momento de ação, de necessidade de agir naquela área. E existem pessoas que vão dar uma nota de 7, 8, 9 ou até 10 para alguma área específica. E dentro dessa roda da vida tem dois pontos interessantes. Um é o desenvolvimento pessoal ou intelectual também, que são duas áreas separadas, e também espiritualidade. Nessa roda da vida nós também trabalhamos a espiritualidade como um dos pontos que pode ser o que auxilia os demais. Mas sempre lembrando que nós vamos utilizar tudo que nós temos como um complexo da nossa vida, todos os nossos conhecimentos, todas as informações que nós trazemos desde a nossa infância e até de outras vidas, exatamente para que nós possamos ter estes resultados. Então, a busca, por exemplo, de um comportamento novo, né? Eu quero ter mais calma, por exemplo. É muito possível, mas para isso, no coaching, nós buscamos a mensuração. Ou seja, como eu vou saber que eu estou mais calmo?
Não adianta simplesmente dizer, eu quero estar mais calmo, eu quero ser uma pessoa mais calma. Todas as vezes que acontecer X situação comigo, eu quero reagir assim e não mais assim. E aí, como eu vou saber que eu consegui? Então essa é a grande questão do coaching, é a mensuração de saber como eu vou ter certeza de que eu consegui aquele propósito, aquele intuito, aquele estado desejado. Você falou agora há pouco sobre a questão das crenças e valores limitantes. Sim. Quais são eles? São diversas, Ivana. Na verdade, nós temos dois opostos nessa área. São crenças limitantes e também crenças potencializadoras. A grande questão é encontrarmos o equilíbrio entre elas. Porque uma crença limitadora, ela pode nos proteger também. Ela pode nos auxiliar a não acreditarmos em tudo que nós vemos e acreditar em qualquer ideia mirabolante que passe pela cabeça. Em contrapartida, as crenças potencializadoras tanto podem ajudar quanto também podem fazer com que a pessoa se arrisque demais e também não encontre o seu intuito. Ela acaba enveredando por caminhos onde ela acredita que tudo é possível. Acreditar, sim, mas totalmente sem consequências, aí nós já começamos a lei de ação e reação que nós vamos acabar provocando nesse estado. Então, as crenças limitantes são todas aquelas que quando nós desejamos algo ou pensamos em algo, nós, antes de mais nada, já colocamos uma limitação. Não, eu não posso. Não, isso não é possível. Eu não mereço. Eu não consigo isso. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Isso não é para mim, é só para Ivana, ou para fulano, ou para Beltrano. E a crença potencializadora é aquela que, eu posso tudo. Não, isso aí eu resolvo e tudo que vem para você, você acredita que é para você e é possível. E não se prepara para isso, não estuda para isso, enfim. Simplesmente acredita que é para você e acaba se frustrando muitas vezes. Nem sempre. Nem sempre uma crença limitante vai gerar resultados nefastos, difíceis, e nem sempre uma crença potencializadora vai gerar resultados positivos. Então, nas duas, a gente deve também, no início nós falamos, no primeiro bloco, do equilíbrio. Nas duas, nós devemos sempre buscar o bom senso, aquela voz interior que nos diz, que seja através da intuição, que seja através da conversa íntima, da conversa interna, para sabermos se nós estamos realmente no caminho certo. Muito bem, nós estamos falando hoje sobre a busca da felicidade. Nós vamos novamente para um pequeno intervalo. Você acompanha antes Calcide Sarroris com o Evangelho Responde. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Olá, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 21. Uma parábola muito pouco divulgada. Jesus comenta a respeito de um homem que, tendo colhido muito e estava com os seus celeiros abarrotados, pensou: o que eu vou fazer? Meus celeiros já estão abarrotados. Já sei, vou derrubar esses celeiros, construir outros maiores. E hei de recolher lá todo o meu trigo e todos os meus bens. E aí sim, a minha alma poderá, tendo uma quantidade enorme de bens, poderá repousar, comer, beber e regalar-se. Mas Deus, diz Jesus, neste mesmo momento em que o homem planeja isso, Deus diz: insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma. Ou seja, ele vai desencarnar. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim é a vida, muitas das vezes. Fazemos planos materiais, projetamos algo, mas o planejamento da espiritualidade com relação a nós, muitas das vezes, pode ser diferente daquilo que nós planejamos. Esse homem planejava
comer, beber, regalar-se, já está forrado, já está milionário. Como é o sonho de muita gente, ganhar na loteria e comer, beber e regalar-se. Mas e o plano da espiritualidade? E assim acontece muitas das vezes. Frustração, depressão, angústia, porque o plano da espiritualidade foi diferente daquele plano que nós traçamos como homens, como pessoas, esquecidos de que somos espíritos. Se isso aconteceu contigo um dia, veja quais são os planos que a espiritualidade tem para você. Porque muito além da necessidade do corpo, ou da vontade que temos de comer, beber e regalarmos, a programação divina que nós mesmos aceitamos e colaboramos no seu planejamento, antes de reencarnarmos aqui. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta conversando hoje com Eduardo Zempulski, que é coaching, espírita, estudioso, palestrante, falando sobre a busca da felicidade. Eduardo, falávamos agora há pouco sobre essa expectativa que muitas vezes nós criamos, principalmente nós que somos espíritas, quando tomamos conhecimento da lei de ação e reação, não é? De que somos os construtores do nosso próprio destino. E tudo isso acaba fazendo com que nos cobremos muito no dia a dia. E nos cobramos em tantos aspectos que isso às vezes nos deixa um pouco frustrados, não é? Porque sabemos que precisamos melhorar em muitos aspectos e nem sempre nós conseguimos. Como é que você avalia isso, esse conhecimento com essa frustração de não conseguir ser quem nós gostaríamos de ser? Grande questão. Talvez uma das maiores dúvidas que nós temos é o que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? O que nós realmente estamos fazendo aqui. E uma coisa que nós trabalhamos muito no processo de coaching, no desenvolvimento humano, é a busca de saber para onde nós devemos ir, mas para onde nós devemos ir não no sentido de ter, e sim naquele início que nós falamos bastante, agora talvez podemos alinhar melhor. É a nossa visão de vida, para onde nós vamos, ou seja, quem eu quero me tornar, quem eu quero ser, quem eu quero me tornar. E o segundo, nesse pensamento é, o que importa mais? A direção que eu vou ou a velocidade que eu vou? E acaba que, buscando a velocidade, que o mundo moderno acaba nos desenfreando, vamos dizer assim, com a busca ilimitada por novos desejos, por novos anseios, por novas necessidades de emprego, por estudar mais, fazer isso mais, nós esquecemos da grande lição que nos é dada e, na minha opinião, uma lição magnífica e que talvez tenha sido a grande lição que acalmou um pouco meu coração e minha mente, que é a história de Paulo, né, de Saulo, quando ele fica cego. E aquela cegueira dele, para mim, é uma metáfora, é uma simbologia exatamente da necessidade que ele precisava para deixar de ver o mundo e passar a ver a si mesmo, o ser, e não mais o ter que ele estava tão envolvido. Mas o mais interessante que eu acho, além dessa parte da cegueira, é o seu exílio, vamos dizer assim, a sua reclusão no deserto. É uma reclusão metafórica também de buscarmos dentro de nós essa resposta
né, este chamado de Deus ou esse chamado de Jesus pela reformulação desse estado que nós vivemos hoje, tanto da construção de nós mesmos, mas também do auxílio que nós podemos empreender na construção da nova era, né, deste novo mundo que surge. E exatamente nessa comparação é que talvez o que nos falta é tirar um tempo para nós. É tirar um tempo para nós refletirmos o que nós acreditamos, nas nossas crenças limitantes, nas nossas crenças potencializadoras, em tudo aquilo que nos forma a personalidade desde que nós surgimos neste planeta, mas também de toda a carga de conhecimento, todas as vidas que nós vivemos, e aí então podermos colocar na direção que verdadeiramente nos fará seres mais completos e construir verdadeiramente algo que vai nos satisfazer. Eu, como arquiteto também, já vi diversas e diversas vezes as pessoas chegarem numa obra, levantarem uma parede, no projeto não tinha aquela parede, talvez porque nós já com o conhecimento e a visão, né, como um profissional da área, já sabíamos que aquela parede naquele local iria ser bom por um lado, mas tem vários outros aspectos que não seriam interessantes. E aí a pessoa constrói, gasta energia financeiramente, mas nesse caso, comparando com a nossa vida, constrói, gasta energia, gasta tempo e olha e fala, essa parede não está no lugar certo. Então, o que acontece muito nos dias de hoje é um foco, uma energia gasta sem se ter a certeza se é aquilo que verdadeiramente se quer. E aí exatamente nesse ponto que no Espiritismo nós podemos também comparar tantas coisas que nós empreendemos e fazemos e acabamos não realizando aquilo que verdadeiramente nos propusemos a realizar. Acabamos fazendo muitas coisas boas, sim, mas será que é isso realmente que nós nos propusemos antes de virmos para realizar? Então, é uma grande questão que fica. Bom, e fica aí o convite para todos nós continuarmos estudando a doutrina espírita que nos traz essas respostas, não é, que nos motiva a esse autoconhecimento, não é, Eduardo? Sim. Porque somente assim é que nós vamos realmente conseguir superarmos os anseios pelo ter, não é, e valorizarmos mais o ser. Eduardo, nós agradecemos muito a sua participação. Obrigado, eu fico extremamente feliz em poder associar esse conhecimento que eu tenho adquirido, estudado e buscado e aplicado na vida de tantas pessoas e também na minha, e compartilhar com vocês um pouquinho dessa busca incessante que nós todos temos. Mas lembre-se, se você souber para onde você está indo, é muito mais tranquilo encontrar a felicidade, porque ela vai vir aos poucos e vai preenchendo interiormente o seu coração, a sua mente, o seu espírito. E nós agradecemos a você que nos acompanha todas as semanas. Você fica ainda com o Momento Cultural. E na semana que vem nós nos encontramos. Fiquem com Deus e até lá. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem.